Eu gostaria de cumprimentar todos os companheiros. É um prazer sempre muito grande estar no Rotary Club Jardim das Bandeiras, hoje Jardim das Bandeiras Alto de Pinheiros. E eu gostaria de, em primeiro lugar, cumprimentar o presidente e dizer que realmente foi muito justa a homenagem prestada hoje ao Alzueta, um grande companheiro e um grande amigo. Eu gostaria de cumprimentar também a Ana Maria, porque eu estou vendo que ela está presente, e acho que aquele ditado que diz que sempre atrás de um grande homem tem uma grande mulher, é verdade, porque Ana Maria sempre foi uma incentivadora e uma participante ativa no Rotary Club Jardim das Bandeiras, junto com o Alzueta. Então, e eu quero começar a minha apresentação dizendo que foi muito difícil preparar essa apresentação, porque falar sobre as questões educacionais, a aprendizagem, durante esta pandemia é uma coisa muito complicada. O Brasil é um país que há mais tempo está com as suas aulas suspensas. Então, nós estamos há 6 meses sem aula nas escolas e as consequências dessa decisão são questões que estão atingindo de uma forma muito grande não só a questão da aprendizagem das crianças, como também as questões sociais, porque a gente tem uma implicação muito grande da falta, né, das atividades escolares para a sociedade como um todo, inclusive para o desenvolvimento dos futuros profissionais, porque com certeza essa geração lockdown, né, vai sofrer, embora muitas coisas possam ser recuperadas, mas nós com certeza teremos problemas ao longo do tempo. Então, eu gostaria de começar dizendo que a última vez que eu estive aqui no Rotary Club Jardim das Bandeiras foi no dia 5 de dezembro de 2017, fazendo uma palestra sobre alfabetização e o contexto da questão educacional no Brasil. Bom, naquela ocasião, a situação era bem melhor e eu pude falar dos pontos positivos, né, da questão do analfabetismo no Brasil. Naquela ocasião, eu falei que a metade dos analfabetos no Brasil tem mais de 60 anos e são cerca de 6 milhões e meio. Não é um número que gere grandes comemorações, mas se nós considerarmos a população do Brasil, esse número ainda é relativamente pequeno. Então, eu falei também que 2,7% dos analfabetos têm menos de 24 anos, ou seja, 342 mil. Ou seja, o índice de analfabetismo no Brasil vem diminuindo a cada ano. E um outro dado interessante é que a frequência das crianças à escola é praticamente universal entre as crianças de 6 a 14 anos. E os brasileiros, em média, têm permanecido, com mais de 15 anos, estudaram por 8 anos e 2 meses. Então, naquela ocasião, as nossas análises puderam ser mais interessantes, eu acho, do que a análise de hoje. Hoje ela é mais problemática. Então, hoje, por sugestão do presidente e do Nadir Zacarias, que me convidou, eu vou falar um pouco sobre os impactos da pandemia na aprendizagem escolar. E hoje nós estamos, na verdade, no Rotary Club Jardim das Bandeiras, Alto de Pinheiros. Bom, o que aconteceu com a Covid? Nós tivemos repercussões globais, biomédicas, epidemiológicas, impactos sociais, econômicos, políticos, culturais e históricos, que se manifestaram de uma forma sem precedentes, né, em relação às epidemias anteriores.
Nesse contexto, foi decretada a emergência de saúde pública. Com a emergência da saúde pública, 1,5 bilhão de estudantes de 88 países, ou seja, 91% do total dos estudantes do planeta, ficaram sem aulas. Então, o que foi feito pelas escolas públicas e particulares? Elas tentaram resolver o problema, tendo sido pegas de surpresa, com o tal do ensino remoto. O que é o ensino remoto? Na educação à distância, nós temos um sistema de ensino organizado, onde já é prevista a parte da aprendizagem, da avaliação e do acompanhamento da aprendizagem do aluno. No ensino remoto, o que aconteceu? As prefeituras, os estados lançaram a mão de alguns recursos. Por exemplo, na Prefeitura de São Paulo foi produzido um material que se chama Trilhas de Aprendizagem, que foi distribuído por correio na casa de todas as crianças. Esse material impresso foi feito para 3 meses. Imaginem que eles já estão no Trilhas de Aprendizagem 2 e a pandemia não acabou, né? Foram feitas muitas plataformas online, videoaulas gravadas, materiais digitais via redes da internet, aula online ao vivo, a TV Cultura e outras televisões transmitindo as aulas. Teve orientação aos alunos via rede, via chat e por WhatsApp. Quer dizer, um esforço muito grande, sem precedentes, para fazer com que as crianças não ficassem sem algum tipo de assessoria na área da aprendizagem. Quais foram as consequências do fechamento das escolas? Eu quero dizer que a cada linha que eu escrevi nesta apresentação, eu poderia ter feito uma apresentação separada, porque o problema é tão complexo e tão extenso, né, que, na verdade, foi atingido todo o sistema educacional. Então, a gente teve na própria escola o despreparo, né, pelo distanciamento, pela suspensão de atividades dos professores, da equipe escolar, e o despreparo no uso da tecnologia. Quer dizer, se nós estamos penando hoje aqui na reunião do Rotary para fazer uso da tecnologia, a mesma coisa se deu na escola, embora lá se estivesse trabalhando com pessoas mais jovens, com maior afinidade com a questão tecnológica. E qual foi o maior desafio? Levar a sala de aula para as casas das crianças. Mas nas casas das crianças, nós também tivemos problemas de diferentes ordens com os alunos. Tivemos um aumento da desigualdade, ou seja, mais de 30% das crianças não têm acesso à internet. Crianças que já eram candidatas à evasão escolar, nessa pandemia sumiram de vez, porque se a escola está fechada, ela não tem nenhum acesso, e esse vai ser um problema no retorno, fazer uma busca das crianças que eventualmente não voltarem para a escola. Nós tivemos um aumento da violência, nós tivemos um aumento do abuso sexual à infância e aos adolescentes durante essa pandemia. Isso tem sido noticiado todos os dias no Diário Oficial. E a gente tem visto que até as famílias, que a gente viu as notícias de que o número de divórcios está aumentando na pandemia, da mesma forma, o trato com as crianças também se tornou difícil dentro das famílias, porque a criança é hiperativa e a própria família não sabe lidar com uma criança 24 horas dentro de casa. Além disso, a gente teve uma diminuição da aprendizagem, as dificuldades de estabelecer uma rotina. Nas crianças das famílias de baixa renda, e principalmente agravadas pelo desemprego, a gente tem questões na área alimentar, inclusive, né?
tanto a prefeitura como o Estado estão distribuindo cestas básicas e cartão alimentação equivalente à merenda que as crianças recebiam na escola, mas isso não é suficiente, né? E o que a gente escuta? A gente escuta, sem aula, as crianças não aprendem nada, é melhor repetir o ano. Tem muita gente defendendo essa alternativa. Uma segunda coisa que se ouve, a maioria dos alunos não tem acesso à internet. E os que têm não conseguem se organizar sozinhos. Os professores não estão capacitados para ensino remoto. Os pais irão se responsabilizar pelas aprendizagens de seus filhos? Quer dizer, essa é uma pergunta que os pais se fazem. Como atuar no ensino remoto com as crianças e os bebês da educação infantil? Então, como é que fazem as creches? Como é que fazem as crianças pequenas que estão sem aula? Como é que eu posso atendê-las? Né? E a principal pergunta é, sem segurança sanitária, como reabrir as escolas? Então, aí surge uma pergunta, né? Quem manda? Quem decide isso? Como é que nós podemos resolver essa questão? E aí, as perguntas, né? As escolas devem ser abertas? Como? Quando? A quais leis a educação está submetida? Então, a gente pode ver que na Constituição brasileira, a educação é um direito de todos, dever do Estado e da família, certo? Então, vejam que hoje o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia da educação básica, que é obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos. Quer dizer, se nós pensarmos bem, a partir dos 4, as crianças devem estar na escola e é responsabilidade do Estado e da família garantir essa educação. Então, para quem não conhece, o que significa educação básica? A educação básica é dividida em 3 etapas. A primeira delas é a educação infantil, que é do 0 aos 5, sendo que é obrigatória a partir dos 4. O ensino fundamental é dos 6 aos 14, do 1º ao 5º ano, antigo primário, e do 6º ao 9º, antigo ginásio. E o ensino médio, que é dos 15 aos 17. Mas não é só isso que a Constituição e as leis prevêem. Prevêem ainda a garantia do direito de 200 dias letivos e 800 horas de aula. Isto é lei no Brasil. Quer dizer, a gente pode se perguntar como é que fica isso na pandemia, envolvendo os 3 níveis de governo, o federal, o estadual e o municipal. Bom, quais direitos esse contexto legal garante? Então, nós temos muitas leis, a Constituição, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei de Diretrizes e Bases e muitas outras legislações. Para que elas servem? Para garantir, dentro dos direitos sociais e individuais, o direito à educação. Mas como é que ela garante? Na educação, propiciando o desenvolvimento individual, social, que vai se refletir na economia, no cultural, pelo acesso e permanência dos alunos na escola, né? Com vistas ao desenvolvimento da pessoa, para quê? Para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Quer dizer, o objetivo da educação no Brasil é o desenvolvimento dos indivíduos, mas visando a sociedade, né? A qualificação para o trabalho. E a gente poderia perguntar, como é que fica isso na pandemia? Esses direitos permanecem? Sim, eles são referenciais perenes a serem excepcionalmente flexibilizados neste período. Podemos dizer que a Covid-19 acabou com as garantias dos direitos e objetivos da aprendizagem? Não, mas ela dificultou bastante, certo? Como é que nós vamos fazer? Nós já estamos há mais de 6 meses sem aula, para refazer reposição formal, presencial. Como é que a gente pode concluir
o calendário de 2021, quais os retrocessos do processo educacional e da aprendizagem? Quer dizer, a gente sabe hoje que os estudantes e famílias de baixa renda estão convivendo com o estresse familiar e com o aumento da violência doméstica, né? Estão convivendo com o aumento da evasão escolar, diferenças existentes em relação às condições de acesso ao mundo digital também são significativas, porque as crianças de uma classe média alta ou média mesmo têm maior acesso ao meio digital e as crianças de periferia não. Como podemos resolver estas questões? Será que nós podemos recorrer a outras leis às quais a aprendizagem está submetida? Outros referenciais podem nos ajudar a ir um pouco mais longe na busca de soluções emergenciais? Então, eu gostaria de trazer aqui, né, uma historinha, né? E eu recorri, aí acho que também em homenagem ao Alzueta, ao Quino, que é um chargista argentino, né, que é o criador da Mafalda. E nessa charge, a professora pergunta: quem não entendeu, levante a mão. E o Manolito, um dos alunos da classe, levanta a mão. E a professora pergunta: o que você não entendeu, Manolito? E ele responde: nada. Desde março até agora, nada. Será que isso foi efeito da pandemia? Né? Então, eu acho que, na verdade, essas questões de aprendizagem são de difícil solução. Ensinar é um desafio tão antigo e, ao mesmo tempo, tão novo. O que será que acontece, né? Então, hoje, já foi dito aqui na apresentação do Alzueta que na vida a gente tem muitas situações de mão dupla. Nessa questão do ensinar e aprender, nós podemos dizer que é uma via de mão dupla também. Como compreendê-la na pandemia? Será que algum teórico pode nos ajudar? A gente sempre ouve falar de muitos, Piaget, Vygotsky, Vallon e outros. Né? Mas a gente escuta mães dizendo o seguinte: sem aula, as crianças não aprenderam nada, melhor é repetir o ano. Por outro lado, os avós, que tem vários presentes aqui hoje, dizem o seguinte: nesses 6 últimos meses, como os meus netos cresceram e se desenvolveram? Será que existe alguma relação entre essas ideias? Né? As crianças não aprenderam nada, mas as crianças se desenvolveram nesses 6 meses. Então, eu vou recorrer a um teórico, que é o Vygotsky. Ele nasceu em 1896, ele era da Bielorrússia. E ele diz que desenvolvimento e aprendizagem se constituem numa unidade. Né? O que quer dizer isso? Ao mesmo tempo que a criança se desenvolve, ela também aprende. Então, é uma falácia dizer que as crianças estão fora da escola e não estão aprendendo nada. Esse é um ponto que a gente tem que enfatizar. Por quê? A criança aprende o tempo todo. Então, esse é um princípio que a escola hoje precisa considerar. E no retorno às aulas, ela vai ter que verificar o que a criança conseguiu aprender fora da escola. Porque, na verdade, nós temos aprendizagens na família, no trabalho, no grupo social e na escola. Então, nós temos aprendizagens na família, no grupo social, no trabalho e na escola, certo? Só que, qual é o papel da escola nessas aprendizagens? A escola é o único local onde eu tenho um acesso ao conhecimento sistematizado. E eu respondo as perguntas como, selecionando e organizando situações planejadas, o que ensinar, seleção de conteúdos relevantes,
em que condições, que organização no tempo. Tudo isso para quê? Para uma vida na sociedade. Então, a escola está dentro da proposta da Constituição brasileira, que prevê a educação básica dos 4 aos 17 anos para uma vida social. Então, as aprendizagens, elas ocorrem através de relações recíprocas. Hoje a gente viu também aqui, na homenagem ao Alzueta, alguns companheiros dizendo: aprendi muito com o Alzueta. Né? Na verdade, nós já estamos mais avançados, já passamos da educação básica dos 17 anos, mas estamos transformando e nos transformando. Né? Existe uma interação recíproca entre a criança, o aluno, e o meio, os pais, os professores e os conhecimentos, enfim. Então, nós estamos aprendendo o tempo todo. Como nós podemos analisar as atividades que estão sendo realizadas à distância? Elas são, hoje, essenciais e emergenciais, mas elas não substituem a experiência, a aprendizagem experiencial escolar. Aí vem a pergunta: como e quando retomar as aulas presenciais? Quais são as instâncias decisórias no Estado e no município? Só para dar um panorama nacional, nós temos 48 milhões de alunos que cursam a educação básica, 80% deles nas escolas públicas. Então, a gente pensa muito na escola particular, mas essa escola só é realidade nas capitais dos estados e nas grandes cidades. O restante estuda realmente na escola pública. 80% dos alunos estão nas escolas públicas. E qual é o desafio dos gestores hoje? É a comunicação. Conscientizar a população, famílias e docentes sobre a importância de se planejar o retorno às aulas de forma responsável e com segurança. Então, veja que hoje nós estamos encontrando uma dificuldade até na discussão, na conscientização da população sobre a importância de se planejar a volta às aulas, ainda sem falar numa data para esse início. Hoje nós temos sindicatos defendendo que as aulas não voltem este ano. 7 municípios da Grande São Paulo já decidiram que esse ano não vão, são vários municípios do ABC, não vão voltar à escola esse ano. Quer dizer, e hoje, outro dia, eu moro aqui pertinho da Pamplona, e eu desci a Pamplona, e numa dessas sorveterias da moda, tinha um grupo de umas 10 crianças, meninos e meninas, sentados na calçada, tomando sorvete. Né? E eu pergunto, o que está acontecendo na periferia da nossa cidade? Aonde estão as crianças? Será que as crianças estão fechadas dentro de casa? Certo? Então, hoje, muita gente não quer sequer discutir um planejamento para a volta às aulas, quanto mais pensar realmente numa data e nos prejuízos que estão sendo causados às crianças sem essa volta às aulas. Certo? Então, nós temos no Estado uma legislação mais ampla, porque nós temos 545 municípios. Né? As legislações que saíram sobre a volta às aulas já são tantas que é até difícil fazer uma síntese. Né? Agora, eu tentei fazer um resumo de tudo isso. Qual é a primeira condição? No estado de São Paulo, para os seus 645 municípios, é obedecer às diretrizes do Plano São Paulo. Todos nós temos ouvido falar nas fases, né? Vermelha, laranja, amarela, verde, azul. Na verdade,
o que se propõe no estado de São Paulo é que, depois de 28 dias na fase amarela e atendendo as diferentes condições de leitos de UTI, leitos ocupados, enfim, todas aquelas condições que têm aparecido no jornal todo dia, aí poderíamos voltar. Ainda assim, em 3 etapas, com um número menor de alunos por classe. Além disso, se a área aonde está esse município for considerada como laranja ou vermelha, imediatamente as aulas serão suspensas. Hoje, eu não sei exatamente o número, mas entre ontem e hoje, cerca de 150 municípios do estado de São Paulo, muito provavelmente os municípios pequenos, já decidiram o seu retorno às aulas a partir de hoje, porque o governo do estado autorizou que a partir de 8 de setembro poderiam iniciar as atividades não curriculares, certo? Então, por exemplo, uma escola que tem uma sala de informática e ela tem aluno que não tem computador em casa. É uma atividade não curricular. Abrir a sala de informática para que os alunos possam ter acesso ao computador, possam estudar, enfim. Uma outra condição é seguir todos os protocolos de saúde. São imensos os protocolos. Quer dizer, desde a entrada, a medida da febre, o distanciamento social, a anotação da condição da família, por quantas pessoas na família tiveram problemas de saúde nesse período, e etc. Lavagem das mãos várias vezes por dia. Eles estão falando numa bolha, ou seja, que as crianças de uma classe não se misturem com as crianças da outra, porque se você tiver um caso de Covid, você pode detectar quais as crianças que tiveram contato com ela. Essas normas do Estado de São Paulo, elas valem para os municípios de acordo com a anuência dos prefeitos e análise da sua situação, mas vale também para as escolas particulares. Então, muitas escolas particulares já estão abrindo, a partir de hoje, com atividades não curriculares. Além disso, está previsto uma retomada do calendário que provavelmente poderá ocorrer a partir de 7 de outubro, certo? De forma gradual. Além disso, foi decidido que professores e funcionários do grupo de risco não voltarão, serão substituídos. Tanto o Estado como a Prefeitura já estão providenciando isso. E um outro problema bastante sério é a gestão das emoções. As pessoas, as famílias estão altamente afetadas por mortes, por pessoas doentes. Então, tanto funcionários como crianças precisam de uma acolhida muito grande. Por que o Estado está sendo tão cauteloso? Porque a educação movimenta cerca de 1/3 de toda a população do Estado de São Paulo. A gente vê pelo trânsito, né, que quando as aulas estão em andamento, o trânsito piora muito. Por quê? Porque 1/3 da população de São Paulo se movimenta durante os períodos de aula. No município, o prefeito já decidiu que não volta antes de 7 de outubro, certo? Ele vai estar aguardando a autorização pelo comitê de contingência, vai fazer uma ampla divulgação, está providenciando o atendimento de todos os protocolos da Secretaria de Saúde para tomar a decisão do retorno presencial. Além disso, devem ser explicitados as formas de atendimento. Então, o pai vai optar se ele quer o atendimento presencial ou se ele quer que o filho continue no atendimento remoto. Então, a prefeitura está se organizando e o Estado também para fazer uma consulta à comunidade e essa volta
ser feita de acordo com a opção dos pais. O que se tem visto nos outros países é que a decisão da volta da escola muitas vezes é questionada por insegurança, mas na medida em que as famílias começam a perceber todas as condições que a escola, e no caso o governo, está propiciando, o aumento da presença das crianças ao dia a dia da escola tem aumentado em todos os países. Também está sendo prevista uma implantação de ações intersetoriais para garantir um apoio às famílias do atendimento à saúde, assistência social, às crianças portadoras de deficiência, enfim, há necessidade, né, dessa ação intersecretarial. Qual será a consequência de tudo isso? Então, nós poderíamos caminhar já quase para uma conclusão, dizendo que os gestores de políticas públicas vão trabalhar para identificar as oportunidades que essa ruptura da sociedade pelo Covid-19 acontecer. Nós precisamos verificar, visto tudo que está acontecendo hoje, quais são os pontos positivos e como é que eu posso trazer isso para a questão educacional. Né? Nós precisamos tirar lições e transformar a educação para poder transformar o país. Mas o contato social é parte do aprendizado e é uma parte muito importante, principalmente para uma criança. Mas precisamos entender que a tecnologia veio para ficar e que as escolas vão ter que incorporar essa nova questão desse ensino híbrido, com uma parte presencial e um aumento do uso da tecnologia. Nós já estávamos caminhando para esse ponto, mas agora isso tudo foi apressado, né? Então, nós vamos chegar mais rapidamente a essa questão. Aprender será resultado das constantes atividades, em casa, na escola, no quarto, como ficam as crianças, né, ouvindo ou assistindo a aula por telas, fazendo anotações no computador, no celular ou no caderno e no papel. Eu acho que com a Covid a gente pode concluir dizendo, né, que nós somos realmente muito frágeis e que, em termos da participação da família na educação da criança, um outro ponto positivo foi a aproximação da família às questões escolares. Então, daqui para frente, nós teremos fatalmente melhores condições de participação das famílias na escola, com os seus filhos e acompanhando também o trabalho dos seus filhos em casa. Então, apesar das dificuldades de selecionar os temas, eu tentei fazer uma síntese ampla sobre as questões que nós estamos vivendo hoje. Vera, queria agradecer muito a sua presença. A palestra foi espetacular. Queria te informar que a palestra está sendo gravada 100%, estará disponível nos canais do YouTube, faremos algumas pílulas no nosso Instagram, nas nossas mídias sociais. Foi muito enriquecedora. Minha esposa está louca para já ver a palestra. Ela falou, a hora que você acabar de gravar aqui, eu quero dar uma olhada. Tá? Porque a gente está no olho do furacão, né? É isso aí. No caso, a gente está... Mas, enfim, agradecer muito, foi muito enriquecedora.